Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, a gente vamos continuar o tema sobre questão, de não matarás, ok? Então, o Evandro, ele falou que não atirar para matar, Não atirar para matar, só que a Bíblia, ela nos ensina, o próprio Jesus, Aquele que te bater na face, ofereça a outra face. Então jamais nós podemos reagir e nem ferir ninguém. Então, diante da Bíblia, é proibido de nós ferir alguém. Nós temos que oferecer a outra face. Então, eu quero dizer para o Evandro Ferreira que você está totalmente equivocado e errado, ok, Evandro? A Bíblia é a única verdade que nós devemos seguir. Então, nós seguimos os passos de Jesus. Nós não podemos ferir ninguém e nem usar arma para matar ninguém, nem ferir ninguém. Ok, Evandro Ferreira? Tá bom? Então, amado irmão, nós vamos acompanhar os temas aqui sobre questão não matarás, começando pelo Velho Testamento, tá certo? Onde havia a pena de morte. E nós vamos conhecer toda a história de Israel, porque houve-se mudança, ok? E a chave eu vou deixar para a última. Para a última eu vou deixar a chave para desmascarar todos aqueles que acham que pode usar arma, ok? Então nós vamos aqui para Êxodo 23:6, tá? Vamos para Êxodo 23:3. Vamos acompanhar aqui o passo a passo. Êxodo 23:13, tá? Êxodo 23:13, 6, Êxodo 26, irmão. Êxodo 23:6. Vamos lá, olha só. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás os forasteiros, pois vós conheceis o coração dos forasteiros, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Então nós vamos entrar nessa parte aqui, amado irmão, que diz assim: Deus, ele não aceita que o homem ele aceite resgate por alguém que matou, alguém que foi culpado que matou alguém. Então Deus não aceita, resgate, que a pessoa pague para libertar o ladrão, que a pessoa pague para libertar aquele que fez o mal a uma pessoa. Deus não aceita isso. Então a lei de Deus é diferente das leis da justiça da terra. E hoje você vê que o pobre ele sai sem vitória, O ladrão sai com vitória, o injusto sai com vitória porque eles pagam aos juízes para libertar o culpado. Então a lei de Deus é diferente da lei da terra da justiça, ok? Então vamos aqui, deixa eu olhar aqui rapidinho. Vamos agora, mais irmão, para Números 35, ok? Vamos para número 35, que vocês acompanhem todo o passo a passo, ok? Número 35, versículo 16, 26 e 30 e diante. Vamos lá. Número 35, 16. Vamos lá, preste bem atenção, ok? Que diz assim: Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ok, amado irmão? Então aqui nós temos a pena de morte para aqueles que matavam,
aqui nós temos a pena de morte para aqueles que matavam. No tempo de Moisés, ok? Então Deus estava tratando com o povo de Israel no deserto. Havia regra, havia juízo de Deus e justiça, ok? Então, aqueles que matavam, eles é homicida. E o homicida, ele é o culpado, tá? Vamos continuar. O versículo 17. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e esse morrer, é homicida. O homicida será morto. Então, irmão, ninguém podia matar ninguém a pedrada sem a ordem de Deus, ok? Sem a ordem de Deus, nós não poderíamos matar ninguém, tá? Só quando Deus mandava eliminar o culpado. Porque Deus, ele eliminava o mal pela raiz, usando o seu próprio povo. Mas era proibido de o povo de Israel, os judeus, matar a pessoa. Ok? Vamos lá, como vocês estão vendo aqui, tá bom? O versículo 18. Ou se alguém ferir a outrem com instrumentos de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Então aqui, para vocês verem que existia a pena de morte para aqueles que matavam, ok? Vamos lá. O versículo 19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, mata-lo-á. Então, o vingador, ele vai matar aquele que matou o parente, né, do outro. Então, era assim que funcionava, olho por olho, antigamente. Vamos continuar no versículo 20. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade ou ferir com a mão, e esse morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, mata-lo-á. Ok? Então aqueles que matavam, então vinha o vingador e matava aquele que matou o parente do vingador. Ok? Era assim, antigamente era assim no deserto. Vamos continuar, amado irmão, aqui no versículo 22. Porém, se o empurrar subcitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o intento procurado para o mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido ali. Ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Então vamos meditar aqui, amado. Olha só. Então, quando alguém matava alguém sem querer, né? Foi um acidente. Então, o homicida, ele vai ser levado para a cidade de refúgio, para que o vingador não mate o homicida, né? Aquele homicida que matou sem querer, não foi por mal. Então, o homicida, ele será refugiado na cidade, que havia uma cidade onde refugiava aqueles que matavam sem querer, sem mal nenhum, ok? Então tá aqui. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui. Né? Então, o homicida, aquele homicida que matou sem querer, ele só ia sair daquela cidade de refúgio quando o sumo sacerdote morresse, ok? Vamos para o versículo 26. Porém, se de alguma sorte o homicida sair do limite da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar, fará
fará dos limites dela, fora dos limites dela. Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, ok? Então aquele homicida, se ele sair da cidade, né? Então, se o vingador matar ele, então o vingador, ele não terá culpa diante de Deus. Por quê? Porque o homicida que matou sem querer, ele saiu da cidade de refúgio. Porque ele tem que ficar lá na cidade de refúgio até o sumo sacerdote morrer, ok? Vamos continuar. O versículo 28. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posição. Estas coisas vós serão por estatuto de direitos, e a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote, ok? Então Deus não aceitava resgate, que a pessoa pague para libertar o culpado que matou. E aquele homicida que matou sem querer, também Deus não aceita resgate para que ele saia da cidade de refúgio. Deus não aceita. Ele tem que ficar lá até a morte do sumo sacerdote, ok? Então vamos aqui para o 33. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado. Deixa eu ver aqui, está meio escuro. Senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Ok, amado irmão? Então Deus habitava na cidade de Israel, no meio dos filhos de Israel. Quando a Bíblia diz que Deus habitava na cidade, é que Deus habita entre os filhos de Israel. Bem assim é no templo. Deus habita no nosso meio, ok? Deus habita no nosso meio. O templo é uma casa de oração, aonde a casa de Deus vai estar lá no templo. E Deus habita entre nós, quando nós estamos todos juntos ali buscando a Deus, adorando, ok? Então vamos agora, irmão, para Deuteronômio 19, versículo 11. Deuteronômio 19, versículo 11, ok? Vamos lá. Já lemos Números e Êxodo, ok? Vamos para Deuteronômio 19, 11, tá? Que diz assim, ó. Deuteronômio 19, versículo 11, diz assim: Mas havendo alguém que aborrecer a seu próximo e lhe arma cilada, e se levantar contra ele, e o ferir de golpe mortal, e se acolher em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão e tirará dali, e o entregará na mão do vingador do sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Ok, amado irmão? Então, como vocês estão vendo aqui, então tinha aqueles que matava a pessoa e corria para a cidade de refúgio. Ele queria se escapar, se esconder na cidade de refúgio. Então, Deus mandava que o sacerdote tirava aquele culpado
do sangue, para entregar ele para o vingador. Então era assim que funcionava no meio de Israel. Então nós estamos, irmãos, lendo a história de Israel, o que acontecia lá no passado, ok? Então vamos aqui, deixa eu ver se tem mais aqui para a gente continuar, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui rapidinho. Então vamos ler aqui o versículo 14. Não mude os mancos do teu próximo, que os antigos ficharam na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Quando se levanta testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum trasvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentará perante o Senhor diante do sacerdote e dois juízes que houver naqueles dias. Então havia juiz de Deus na terra, ok? Os juízes indagarão bem se as testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão. Far-lhe-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Então as testemunhas falsas também seria eliminada da terra, ok? O versículo 20, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Então, irmão, quando a palavra diz aqui, para que temam, significa ter medo, ok? Então as pessoas tinham medo. Quando via aquelas testemunhas, falsa testemunha sendo morta, as pessoas temiam. E temiam significa ter medo, ok? Eles temiam, tinham medo. Para que não seja também pessoas falsas, ok? Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, era assim, amados irmãos, que era no Velho Testamento. Era olho por olho, pé por pé, mão por mão, e assim vai. Então, antigamente, era olho por olho. Só que agora, no Velho Testamento, não existe mais olho por olho. No Velho Testamento. E Jesus continuou no Novo Testamento. Antigamente, era olho por olho. Jesus assim diz. Mas eu, porém, vos digo, aquele que matar, ok? Então, o que Jesus estava fazendo ali era citando a lei de Moisés, que não foi abolida. Não existe mais olho por olho. Então, Jesus, ele acrescenta na lei de Moisés, né? Jesus, ele é a própria lei. Jesus é maior que Moisés, né? E todas as leis, amado irmão, que Deus deu para Moisés, foi Deus que Deus deu para Moisés, tá? Quando nós falamos lei de Moisés, é que Deus deu as leis para Moisés, tá? Moisés não criou leis de si mesmo, não. Todas as leis de Moisés eram de Deus, ok? Vamos agora, irmão, para Deuteronômio 19, versículo 21. Versículo 21. Eu já li, tá? Eu já li aqui, tá bom? Eu já li. Vamos agora, irmãos, para Josué, tá? Vamos agora, para terminar, vamos para Josué, tá bom? Vamos para Josué.